Nicolau Maquiavel foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico de origem florentina do Renascimento. Autor da obra-prima O Príncipe, Maquiavel foi injustiçado ao entrar para a história como patrono da expressão maquiavélico, utilizada para designar alguém capaz de tudo pelo poder. Para entender mais sobre esse grande pensador, confira suas frases mais famosas. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Há 3 espécies de cérebros, uns entendem por si próprios, os outros discernem o que os primeiros entendem, e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros totalmente inúteis. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas, mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangeu. Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. As injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que, saboreando-as menos, ofendam menos, e os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, a fim de que sejam mais bem saboreados. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe, e para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo. Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. São tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana encontrará sempre alguém que se deixe enganar. Os homens devem ser adulados ou destruídos, pois podem vingar-se das ofensas leves, não das graves, de modo que a ofensa que se faz ao homem deve ser de tal ordem que não se tema a vingança. O fim justifica os meios. De fato, o modo como vivemos é tão diferente daquele como deveríamos viver. O desejo de conquista é algo muito natural e comum. Aqueles que obtêm êxito na conquista são sempre louvados e jamais censurados. Os homens são tão simplórios e obedientes às necessidades imediatas que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à forca. O príncipe prudente adotará, portanto, um terceiro caminho, escolhendo como conselheiros homens sábios e dando-lhes inteira liberdade para falar a verdade. Nas ações de todos os homens, especialmente nas dos príncipes, quando não há juiz a quem apelar, o que vale é o resultado final. Os fantasmas causam maior medo de longe do que de perto. É um vício comum a todos os homens o não se importar com a tempestade no perdurar da bonança. O que tem começo, tem fim. Vale mais fazer e arrepender-se, que não fazer e arrepender-se. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Creio que se pode admitir que a sorte seja a árbitra da metade dos nossos atos, mas que nos permite o controle sobre a outra metade, aproximadamente. Nada é mais difícil de executar, mais duvidoso de ter êxito ou mais perigoso de manejar do que dar início a uma nova ordem de coisas.
Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. Os preconceitos têm mais raízes do que os princípios. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Para bem conhecer o caráter do povo é preciso ser príncipe, e para bem conhecer o do príncipe é preciso pertencer ao povo. O tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Toda ação é designada em termos do fim que procura atingir. Onde a força de vontade é grande, as dificuldades não podem sê-lo. Uma guerra é justa quando é necessária. Não é a intenção que valida um ato, mas seu resultado. Homens ofendem por medo ou por ódio. Um príncipe sábio deve observar modos similares e nunca, em tempo de paz, ficar ocioso. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão! Os aliados de hoje podem se tornar os inimigos de amanhã. Poucos veem o que somos, mas todos veem o que aparentamos. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la. Os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que em ofender quem se faz temer. Quem do prazer se priva e vive entre tormentos e fadigas, do mundo não conhece os enganos. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Mesmo as leis bem ordenadas são impotentes diante dos costumes. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Onde há uma vontade forte, não pode haver grandes dificuldades. Governar é fazer acreditar. É melhor ser temido do que amado. Não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma mudança. A política tem pelo menos duas caras. A que se expõe aos olhos do público e a que transita nos bastidores do poder. As armas devem ser usadas em última instância, onde quando os outros meios não bastem. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Os homens em geral formam suas opiniões guiando-se antes pela vista do que pelo tato, pois todos sabem ver, mas poucos sentir. A um príncipe é necessário ter o povo como amigo, pois, de outro modo, não terá possibilidade na adversidade. Não desejaria jamais cair por acreditar encontrar quem me levante. Os homens mudam de governantes com grande facilidade, esperando sempre uma melhoria. Nunca se deve deixar que aconteça uma desordem para evitar uma guerra, pois ela é inevitável, mas, sendo protelada, resulta em tua desvantagem. O desejo de conquistar é realmente muito natural e comum, e, sempre que os homens conseguem satisfazê-lo, são louvados, nunca censurados, mas, quando não conseguem e querem satisfazê-lo de qualquer modo, é que estão em erro, e são merecedores de censura. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la. Quem seja a causa de alguém se tornar poderoso, desgraça-se a si próprio, pois esse poder é produzido por si quer através de engenho quer de força, e ambos são suspeitos para aquele que subiu à posição de poder. Toda ação é designada em termos do fim que procura atingir. E ai, qual citação você já conhecia? Qual foi a que você mais gostou? Deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, para nos ajudar a continuar criando mais conteúdos, e não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!